Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos à oficina de Introdução à Elaboração de Projetos Culturais. Meu nome é Letícia, mais conhecida como Fox, tenho 21 anos, sou do Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou produtora cultural, agente sociocultural e elaboradora de projetos. Faço parte do coletivo Movimenta Barreiro, sou produtora do Festival Hip House, produtora artística do grupo Face 3 DJs e também faz parte do selo Porão Rec. Meu trabalho é muito voltado à juventude que está ligada aos movimentos culturais urbanos. Então, com essa oficina eu tenho o objetivo de introduzir, em sua grande maioria, os jovens no que são os editais, no que são as leis de incentivo e como elaborar o meu projeto para colocar dentro de um edital. É um assunto muito amplo, essa oficina é uma oficina curta, né? Porém, eu tenho materiais complementares que eu vou deixar disponível um link para vocês, e aí vocês podem acessar, fazer download desse material para acompanhar o que está sendo dito aqui, para reforçar a ideia e para vocês terem esse material, poder replicar esse material, enfim. É uma forma de começar a buscar a viabilização para os nossos projetos culturais e para as ações culturais que os jovens têm feito por todo o país, de diversas formas diferentes, em recurso, dentro de cada um da sua realidade. Então, aqui o intuito é buscar colaborar com esse processo produtivo, cultural dos jovens, principalmente dos que estão de linha de frente sobre movimentos culturais, que estão fazendo já acontecer e que precisam buscar formas de melhorar esses movimentos que vêm acontecendo. Então, a gente pensa num projeto não só para um edital específico, a gente cria um projeto completo com todas as informações que a gente consegue e adapta ele para inscrever ele dentro de algum edital. Então, esse processo de elaboração de projeto, ele vem aí contando com pesquisa de dados, buscar projetos que sejam referência, buscar assuntos que se interligam com o projeto para poder justificar aquela ideia. Então você busca ali qual que é o impacto do seu projeto, qual que é a diferença que ele faz no espaço, o benefício que ele traz, né, algum buraco que ele tampa na sociedade. É muito isso. E isso, muitas das vezes, quando a gente já faz um projeto, a gente já sabe falar muito bem sobre isso. Mas até quando o projeto ainda não existe, com muita pesquisa de dados e entender como tudo funciona, a gente consegue criar uma justificativa consistente. E um projeto ele é feito de diversas partes, com muita escrita e alguns anexos. Então eu quero trazer um pouco sobre isso primeiro, sobre do que é composto o edital, de quais partes ele é escrito, o que faz parte dele, o que deixa ele completo, o que é obrigatório. Eu quero trazer um pouco sobre isso e aí no final eu vou falar sobre as leis de incentivo e os editais, ok? Então, a primeira parte de um projeto é a descrição, na verdade o resumo, né? O resumo ele seria ali uma frase que descreve de forma sucinta o seu projeto. Por exemplo, circulação do espetáculo Jardim da Companhia de Teatro Flores pelos Centros Culturais de Belo Horizonte e região metropolitana no primeiro trimestre de 2022. Só nessa frase eu trouxe quem, fazendo o que, aonde e quando, de forma muito sucinta, clara e objetiva. Esse é o seu resumo, é isso que a gente traz, né? A gente pode colocar aí produção, gravação e lançamento de alguma coisa. A gente descreve ali basicamente o que é. A sua descrição, né? Ela traz aí numa lauda, numa folha inteira, mais ou menos 4 ou 5 parágrafos, toda a forma de como vai ser executado o seu projeto. Por exemplo, na gravação de um disco, você fala quantas faixas vai ter, onde vão ser gravadas, se vão ter artistas convidados, o estilo musical do álbum, em quais plataformas ele vai ser lançado, né? Você vai trazendo esses detalhes mais técnicos e você separa seus tópicos de forma clara, bem pontuada, sem muita informação desnecessária, somente aquilo que é objetivo e que faça com que seu projeto fique claro, com que ele fique entendível, né? Os projetos, eles
tem essa função. A função dele é justamente essa: conseguir que você passe para o parecerista, que é a pessoa que faz as pontuações e que determina os editais que vão ser, os projetos que vão ser contemplados ou não dentro dos editais. Então, você quer que aquela pessoa compreenda a sua ideia da forma mais clara, né? Em eventos, você descreve quando e onde vai ser, quantas e quais atrações, para quantas pessoas vai ser o evento, quem é a produção do evento, esses detalhes, né, que conseguem fazer você visualizar a ideia do projeto. Logo em seguida, nós temos os objetivos do projeto. Aqui é onde a gente coloca quais os resultados a gente quer alcançar com aquela ideia, né? Então, a gente tem o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral, ele parece muito com o resumo, porém, ele é ainda mais sucinto e se trata só da finalidade do projeto, só daquele objeto direto. Por exemplo, compor, gravar e lançar um disco musical do artista Fulano da Silva. Esse é o seu objetivo geral. Você não precisa dizer quando, nem onde, nem nada demais. Só o que você vai fazer. Ele é o seu objetivo. O que? É o seu objetivo geral. Os objetivos específicos, eles são subdivididos em dois: quantitativos e qualitativos. Os quantitativos, eles definem quantidade. É qualquer objetivo do projeto que pode ser mensurado. Por exemplo, gravar 5 faixas, contemplar 10 artistas na programação, fazer 3 apresentações. Isso são objetivos quantitativos. Atingir um público X, entendeu? Todos esses objetos que trazem quantidade são pequenos objetivos dentro do projeto que vão te ajudar a chegar no objetivo geral. E os qualitativos, eles dão qualidade ao projeto. Eles são a essência do projeto, os propósitos do projeto. E uma dica, geralmente esses objetivos quantitativos, eles começam com verbos no infinitivo, aqueles que terminam em ar, e ir. Por exemplo, produzir, fomentar, agregar, contemplar. Por exemplo, contribuir na formação de jovens artistas, fomentar a cultura local, incentivar ações culturais de músicos periféricos. São objetivos específicos do meu projeto que vão me ajudar e que durante a execução do meu objetivo geral, eu vou alcançar esses pequenos objetivos no decorrer. Essa é a ideia dos objetivos. E em alguns editais específicos, como os editais estaduais de Minas Gerais, existem também as metas. As metas, elas estão ligadas diretamente aos objetivos quantitativos. Os objetivos quantitativos são as suas metas. E nas metas você precisa especificar de que forma você vai acompanhar, né, se está sendo atingido aquele objetivo. Então é para você monitorar. A sua meta, ela é como você vai monitorar esses números, né? Como você vai monitorar o público? Eu vou distribuir ingressos por uma plataforma. Então, você vai conseguir os dados de quantas pessoas retiraram o ingresso para estar lá. Isso é uma forma, né, de monitorar. Então, a sua forma de monitorar o objetivo específico do público é com os ingressos, com fotos também, acompanhando. Então, sempre um objetivo quantitativo, mesmo que o edital não te exija, né, essa especificação da meta, de como você vai monitorar, é legal quando você adiciona essa informação ou quando você tem essa informação para si, mesmo que seja só para a sua própria execução, de como você vai monitorar esses seus objetivos para melhorar com o tempo, para buscar formas de aprimorar ou ver um objetivo que foi muito bem cumprido, essas coisas. E depois disso vem a justificativa, que ela é relacionada também com os objetivos, porque ela também se trata sobre a essência do projeto. Porém, na justificativa, a gente vai trazer algo parecido com aquela descrição, sabe? Em 5 ou 4 parágrafos, bem pontuado, separado, dividido. E aí a gente vai trazer alguns assuntos. Por exemplo, contar um pouco da história do coletivo que está realizando
o projeto de forma clara, objetiva e sucinta. Quando o projeto está em alguma área de vulnerabilidade social, a gente traz um pouco desse contexto ali na justificativa, de falar um pouco sobre o espaço, sobre o impacto que aquele projeto vai causar. Ali a gente coloca a essência do projeto, o porquê. Então, nessa justificativa é o seu porquê. Por que aquele projeto é tão importante? Por que ele deve ser contemplado? E geralmente, dentro dos editais, já tem lá muito o que o edital quer. O edital ele é voltado para a juventude, para a criança, para o adolescente. Então você já sabe que seu projeto tem que ter um cunho voltado para isso. Então a justificativa está muito nesse momento, de você conseguir explicar de uma forma clara, objetiva e com propriedade sobre o seu projeto, com propriedade sobre o impacto que ele causa, sobre os benefícios. É necessário que você também não deixe isso se tornar cansativo, que você não encha muito para não ficar inteligível também, ficar uma coisa um pouco desconexa ou cheia de informação desnecessária. É importante você expressar a essência cultural e artística do que está sendo proposto. Então, por exemplo, quando você vai justificar se é um projeto de algo histórico, você traz um pouco daquela história. Se tem a ver com patrimônio, você traz um pouco daquilo. Dentro do hip hop, a gente fala muito sobre as origens do hip hop, sobre valorizar a cultura, sobre continuar fomentando as atividades da juventude. Isso é justificativa. A gente justifica assim, né? Por exemplo, a minha justificativa com o projeto de destaque hoje dando a oficina é que mais pessoas tenham acesso de forma mais clara e mais tranquila de entender, de forma não acadêmica, como acessar os editais, como escrever para políticas públicas, como entender as leis, sabe? Então, essa é uma justificativa. E aí a gente vai dissertando sobre esse assunto. Logo após isso, vem um ponto que é obrigatório dentro dos editais, que é a acessibilidade e democratização do acesso. São dois termos parecidos, para quem não tem muito conhecimento sobre, porém, eles se tratam sobre coisas diferentes. A acessibilidade tem a ver com tornar o seu produto cultural acessível a pessoas com deficiência, por exemplo, pessoas com pouca ou nenhuma mobilidade, pessoas não falantes, pessoas com pouca ou nenhuma visão, pessoas com pouca ou nenhuma audição e por aí vai. E existem diversas formas de trazer acessibilidade para dentro do seu projeto, né? A gente conhece muito as Libras para atividades formativas como palestras, oficinas e outros produtos em áudio. A gente tem aí para parte das pessoas com pouca ou nenhuma mobilidade, muitas acessibilidades estruturais, né, como rampas de acesso e banheiros adaptados. Para pouca ou nenhuma visão, a gente tem o braille, temos a audiodescrição e as legendas descritivas. Geralmente, em alguns editais, tem uma lista de coisas que você pode usar na acessibilidade, você procura coisas que estejam ligadas ao seu projeto, que deem para ser usadas dentro do seu projeto, né? Porque nem toda medida de acessibilidade vai caber ali no seu projeto. Você tem que ver o que dá para encaixar, como que dá para executar, os valores, como que vai ser. E esses valores, eles devem estar dentro da planilha financeira. Os valores dessas medidas de acessibilidade devem estar na planilha, e se elas não estiverem na planilha, a gente deve justificar o porquê que ela não está ali, sabe? Por exemplo, o lugar já tem rampa de acesso, já tem banheiros adaptados, a gente sempre deixar muito claro de que forma isso vai dar, custando ou não custando para o projeto. É importante a gente trazer essa discussão, a gente incluir essa acessibilidade dentro da divulgação do evento, de colocar a sinalização nos materiais gráficos, né, de que tem essa acessibilidade, de que essa medida está sendo tomada, de divulgar isso em vídeo, em flyers, de toda forma que você puder fazer de chegar no seu público. Além de ser necessário, é dessa forma que você faz o público que necessita daquela adaptação saiba que o seu projeto vai contemplar ele. Então, não é só colocar no projeto, é também divulgar essa ação, essa ideia, né? E aí vem a democratização do acesso. E
ela se trata sobre medidas que facilitem e possibilitem o acesso, principalmente de pessoas de baixa renda, ao seu projeto. Mas não só isso, também como democratizar o acesso ao seu evento para crianças, para mães solos, para idosos e para qualquer pessoa que possa ter algum empecilho de colar, né? Qualquer grupo de pessoas que possa ter algum empecilho para estar junto do seu projeto, para ir até o seu evento, para usufruir do seu produto, tornar isso democrático. Formas de democratização do acesso seriam gratuidade, por exemplo, seu produto é gratuito, então ele é democrático. Seu produto ele tem um preço social, seu produto cultural, seu evento, por exemplo, ele é entrada livre, ele é no espaço público, ele tem um espaço para crianças com monitores enquanto o evento acontece. Diversas formas você pode tratar com essa democratização. Descentralização, que é fazer eventos e ações em regiões não centrais da sua cidade, como periferias, áreas urbanas. Você está democratizando o acesso para aquelas pessoas. Ou então em cotas, disponibilização de vagas específicas para minorias sociais em workshops, palestras e outras atividades formativas. Trazer produtores jovens para dentro do seu evento para participar de um processo de construção de carreira. Tudo isso é democratização do acesso. Vale você parar para ler também quais as medidas podem ser tomadas. E você também pode propor medidas que ainda não são previstas, desde que essa seja uma medida cabível naquilo ali. Então você tem que sempre ter muita atenção, porque tem algumas coisas, por exemplo, a acessibilidade, ela em alguns momentos, como a estrutura, rampas de acesso, por exemplo, ela não é só para pessoas com pouco ou nenhuma mobilidade, serve para idosos também. Em vários momentos aí a gente vai ter alguma medida que se conecta, né, na democratização do acesso, na acessibilidade e na contrapartida, que a gente ainda vai falar sobre, mas elas podem se ligar, mas elas não podem ser a mesma. Cada área precisa ter a sua medida específica, então você vai escolher medidas para cada área, né, e vai descrever isso. E nós temos o produto e o plano de distribuição. O plano de distribuição, ele não pode ser confundido com o seu plano de divulgação, né, com a sua estratégia. Seu plano de distribuição, ele tem a ver com a forma com que o seu produto cultural vai ser disponibilizado para o público. Por exemplo, se é um evento, como vai ser retirado esse ingresso? Como o pessoal vai acessar o seu evento? Se é uma música, onde ela vai ser lançada, né? Em quais portais? Se é um videoclipe, é a mesma coisa. Então, de que forma seu produto vai ser distribuído? Se for um livro, um catálogo, se é uma ação, se é um workshop, como as vagas vão ser distribuídas, como vai ser essa seleção de pessoas. Então, esse é só seu plano de distribuição. Seu produto, ele é o que é o objeto final, né? Se ele é o disco, se ele é o evento, se ele é a amostra. E aí, por fim, vai indo. E aí você pode listar esses seus produtos, se forem mais de um, e aí você coloca a forma com que cada um vai ser distribuído, né? Então, aí vem nosso cronograma de execução. Aqui a gente justifica o período de duração do projeto, apresentando quais vão ser as etapas de produção. Por exemplo, a contratação de prestador de serviço, a realização do evento, a contrapartida, cada partezinha, desde a pré-produção, da produção à pós-produção. Você coloca qual é a atividade, né, qual é a etapa e qual que é o período que ela vai ser realizada. O mês e o ano seria o ideal de você colocar ali, para você ter um cronograma de como que vai ser feito, geralmente em forma de uma mini planilha ali, com 2 colunas, né, atividades e etapas e o período, e você separa como vai acontecer, porque aí você tem o seu período de execução, que é desde o primeiro momento até o último momento, seu período de execução. E aí você tem a sua estratégia de divulgação junto com o seu plano de divulgação. O plano de divulgação, geralmente ele também é disposto em planilha e ele é, né, o que você vai usar para divulgação. O plano seria a listagem das coisas que vão ser utilizadas. Por exemplo, o flyer digital,
vai ter o tamanho tal e uma quantidade específica. Então você coloca qual é a peça de divulgação, qual o tamanho ou duração dela e qual a quantidade. Por exemplo, flyer digital no formato 1080 por 1350, 20 unidades. Postagens impulsionadas, 5 dias cada, que seria a duração dela. Quantidade, 5. Spot para rádio também vai na duração, por exemplo, 30 segundos. Vão ser 2 spots. Então, você separa. Então, o seu plano de divulgação é a listagem de formas, né, que você vai usar para divulgar o seu evento. Já a estratégia de divulgação é uma descrição em texto, né, dos itens que foram citados acima, de que forma que eles vão ser feitos, se vai ter uma pessoa específica para cuidar dessa área. Geralmente nos projetos a gente traz o assessor de imprensa, um gestor de mídia social para poder trabalhar nessa área. Então é aqui que a gente vai especificar quem vão ser essas pessoas que vão trabalhar, como que isso vai ser feito, se por exemplo, o coletivo já tem rede social, então vai ser usado o público que já é do coletivo para expandir ainda mais o acesso ao projeto. A sua estratégia de divulgação, né? De que forma vai ser feito isso? Vocês vão procurar portais de cultura para divulgar, vão procurar entrevistas para dar, redes de TV, enfim, né? Dessa forma você vai explicitar. E aí nós temos as contrapartidas. A contrapartida é o que pode ser usado para compensar, né? Que se oferece em troca de uma outra coisa. Esse ponto em específico, né? Nos editais de políticas públicas, a gente tem a tal da contrapartida não financeira ou contrapartida social. A contrapartida não financeira pode consistir no fornecimento de produtos e serviços, participação societária, investimento em infraestrutura, capacitação e qualificação em recursos humanos na área compatível do seu projeto, enfim. Não existe, né, uma regra em cima da contrapartida. É uma proposição de quem está, né, propondo o projeto, e ele vai muito de acordo com para quem é seu projeto. Se seu projeto é para a prefeitura, para o estado, para alguma empresa privada, entendeu? Então a sua contrapartida ela vai muito, você vê muito para quem você está fazendo o projeto. Então, dentro das leis de incentivo, são as contrapartidas sociais. Oferecer uma oficina, por exemplo, uma oficina de bambolê com uma pessoa. Como contrapartida, você coloca lá, vão ser realizadas oficinas gratuitas em alguns centros culturais da cidade. Você especifica. E a contrapartida ela não é paga pelo projeto, ela é justamente para você poder compensar, retribuir à sociedade aquela verba que você recebeu para o seu projeto. Então, por exemplo, se é um disco, o grupo pode propor como contrapartida uma apresentação gratuita num centro cultural, se é algo do município, por exemplo. A gente sempre vai pensar em uma medida para voltar para a sociedade com alguma ação a partir daquele recurso que a gente recebeu. Deu para captar? E aí a gente vai para a planilha financeira, que pode parecer uma das partes mais difíceis para alguns, mas você, olhando ali com cuidado, você vai entender que é um processo tranquilo, que é só ter um pouco de paciência, orçar um pouco algumas coisas que você não conhece ou não sabe quanto custa, fazer alguns orçamentos e construir aos poucos, mas calma que vai dar certo. A planilha, geralmente a gente coloca o nome do item a ser pago, chamado despesa, né? Que a gente chama de rúbrica. Tem o detalhamento da despesa, que é a descrição desse item, né? Por exemplo, o trabalho a ser desempenhado, as dimensões do equipamento e outras especificações. Nós temos aí qual unidade vai ser usada, você vai pagar por mês, por cachê, se você está pagando um serviço. Vamos ter o valor unitário, né, da despesa, o valor total e a quantidade, né? Então, a gente vai ter sempre ali qual que é a quantidade, o valor unitário e o valor total. Por exemplo, o produtor vai ser pago por 4 meses e ele vai receber 1.500 por mês, vai ter ali R$6.000. Então, vai ficar produtor cultural, produtor responsável por executar o projeto e né, toda a função daquele produtor ali,
Quantidade, vai ser pago por mês, é a sua unidade mês, quantidade 6, valor tanto, valor unitário e valor total, né? Sempre assim. E para todos os gastos, você vai colocar ali primeiro as partes de pré-produção, que geralmente são os produtores responsáveis pelas contratações de prestador de serviço, compra de materiais, algumas coisas assim. E aí a produção, que está diretamente ligada à execução do projeto, aí a gente vai ter os custos administrativos e os custos de divulgação. E muita atenção no momento de você definir esses gastos, porque os custos administrativos e os de divulgação costumam ter limite. Por exemplo, você só pode gastar com administração até tal valor, com recursos humanos até tal valor. Se atente aos valores que os editais permitem, né? No momento de se inscrever, você vai ter ali uma planilha completa do seu projeto, mas no momento de se inscrever no edital, você precisa adaptar alguns custos, algumas coisas para não ser desclassificado por passar de algum valor que não poderia. Então, no momento da planilha, você precisa separar as partes técnicas, físicas, os recursos humanos, os prestadores de serviço. Geralmente, no momento da escrita, você consegue ir separando os gastos. Se eu vou ter um mestre de cerimônia, então isso é um gasto para minha planilha. Se eu vou imprimir alguma coisa, é um gasto para minha planilha. E às vezes a gente precisa fazer orçamentos, precisa perguntar a alguém que já trabalha na área sobre alguns valores, sobre valores de mercado que não são muito explícitos, como valor de um produtor cultural. Muita coisa é ali na base da pesquisa, da pergunta, da prática, e assim vai indo. E junto com toda essa escrita e com a planilha, vem os anexos do projeto. Os anexos, eles são complementos do projeto, né? Como, por exemplo, o portfólio dos profissionais da equipe principal do projeto. O pessoal que está ali na linha de frente da execução. Você manda o currículo e o portfólio de todo esse pessoal. Então, o seu portfólio desses profissionais são anexos. Carta de anuência, no caso, quando o projeto vai ser executado em algum espaço, você mandar uma carta de anuência do espaço, que é um documento onde o espaço assina que está ciente do conteúdo daquele projeto e que, se aquele projeto for contemplado, de fato ele vai ser executado naquele espaço. É um documento bem simples, assinado pelo gestor do espaço. Então, cada edital permite um número de anexos, pede anexos obrigatórios, como os documentos do proponente, por exemplo, um comprovante de residência, um documento com foto, o próprio portfólio do proponente. Então, alguns são obrigatórios e geralmente você pode adicionar coisas extras, né? Por exemplo, se o seu evento ele já acontece, seu projeto já acontece, você pode colocar um pouco sobre o histórico do seu projeto, você pode trazer, se for algo formativo, né? Você tem que trazer, na verdade, algum anexo sobre como vai ser a metodologia, você pode trazer também sobre a curadoria do evento. Então, muita coisa vai ali nos anexos. E, geralmente, nos editais te fala o que é que você pode anexar, o que é interessante que você faça o anexo. E, geralmente, nesses documentos, pode ter alguma coisa que você não conheça, como metodologia, como eixo curatorial, que é como vão ser escolhidos os artistas daquele projeto ou as obras daquela exposição. Então, você pode pesquisar também, eu vou pesquisar um pouco sobre como escrever meu eixo curatorial, como escolher os curadores. Então, nos anexos você traz ali os complementos para o seu projeto, aquilo que pode incrementar a sua ideia. Então, agora que a gente já falou um pouco sobre cada parte da escrita do projeto e sobre a planilha financeira, sobre os anexos, eu vou falar um pouco sobre o momento de achar o edital, de fazer a leitura, de se inscrever num edital. O edital por si, né, o documento edital, ele é um regulamento. Geralmente ali vai ter todas as informações que você precisa para passar por aquele processo, desde a inscrição até a prestação de contas. No edital tem tudo. Algumas coisas a gente tem que procurar primeiro. Por exemplo, quem pode se inscrever?
Aí a gente já vai lá e procura no quem pode se inscrever e vê, porque pode ser pessoa física, pessoa jurídica, ONG. E aí você vai procurar para ver se aquilo se encaixa com você, se encaixa no seu meio ali, né? Na forma que você está se propondo a inscrever. E aí a gente vai ver dentro do edital as categorias, os valores, o que pode, o que não pode. É necessário que num primeiro momento você pegue o edital, você lê ele por completo. Aí depois que você vê sua categoria, vê como você vai se inscrever, você vai ler o edital uma segunda vez, fazendo marcações, né, das partes mais importantes que tem a ver com o seu projeto. Porque o edital você vai consultar ele o tempo inteiro. Vou ler, vou reler, vou ver se está tudo certo, vou ver se eu não deixei passar nada. Quando você marca, você consegue identificar alguns pontos já de cara. Quando você pega o edital, você já sabe ali onde procurar. Isso te ajuda a não perder pontos no edital por coisas bobas. Geralmente dentro do edital tem o que vai pontuar, quantos pontos vale cada coisa. Então, por exemplo, exemplaridade, que é se o seu projeto pode se tornar exemplo, referência para outros projetos. Aí você pode procurar ali no seu projeto se aquilo está sendo cumprido, se você está deixando explícito, bem claro, aquela parte ali do projeto. Então é bom sempre estar atento nessas partes de leitura do edital. Então o edital é seu documento. Geralmente vem um edital, que é o regulamento, alguns anexos do próprio edital, que são alguns documentos, algumas fichas ou algumas informações complementares. E vem o seu formulário de inscrição com a planilha, ou só o formulário de inscrição e a planilha já vai junto. Tem várias formas, né, de vir. E quando vem assim, seu formulário, você vai preenchendo, vai com tempo, você vê, revê, revisa, coloca edital e projeto aqui para ver se as coisas estão coerentes. E para ter acesso a esses editais, a gente fica atento aos órgãos culturais municipais, estaduais, federais. Existe um site que se chama Prosas, que ele tem quase todos os editais, assim, se não todos, né, nacionalmente falando. Você pode filtrar por estado, por assunto. Você pode assinar, né, para poder chegar no seu e-mail os editais que estão acontecendo, para você poder acompanhar. Tem um outro Instagram que é o Ponte Autônoma Temporária. Eu vou deixar aqui como é para vocês procurarem, que ele também divulga esses editais. Tem um outro que chama Editais de Cultura, também divulga editais. E geralmente, quando a gente vai entrando nesses meios, participando de cursos, conhecendo pessoas, por exemplo, eu no meu Instagram procuro sempre compartilhar também, buscar divulgar o máximo possível. As pessoas vão passando uma para outra, um produtor para o outro. Então a gente precisa, né, fazer parte também dessas redes, dessas trocas com outros produtores para estar dentro desses meios, né? É um caminho complexo, é um caminho que, né, exige da gente muita concentração, ir muito para o campo administrativo, ir muito ali para leitura, para buscar, mas é uma forma da gente conseguir viabilizar nossas ideias e nossos projetos que já estão em andamento ou os que podem entrar nesse andamento, sabe? Uma forma da gente fomentar a nossa cultura, principalmente as culturas regionais e locais, a gente fomentar, valorizar. E principalmente nós que estamos aqui, né, Jornada de Gestão Cultural para Jovens, a gente que é a chama, né, que vai na emoção de fazer as coisas, mas a gente precisa ter essa busca do conhecimento. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até o final, que veio até aqui. Espero que eu possa ter esclarecido algumas coisas. Eu fico à disposição, meus contatos estão aqui para vocês entrarem em contato. Fico à disposição para tirar dúvidas, para poder conhecer os projetos, para poder dar considerações, também para disponibilizar os materiais que eu tenho de estudo, né? Você pode procurar outras formas, né, de fazer, acompanhando, por exemplo, o Observatório da Diversidade Cultural, acompanhando o Itaú Cultural, que tem o Escola Itaú Cultural, para fazer mais atividades formativas. Tem o Cefart, que também tem
trazido alguns cursos online. Então, nesse momento, né, que a gente está no EAD, estamos aqui em 2021, estamos no EAD, a gente está conseguindo acessar cursos de outros lugares, buscar esse conhecimento, porque é muito amplo. E aqui eu nunca ia conseguir trazer nesse tempinho que a gente teve tudo que está dentro do âmbito da elaboração de projetos culturais. Mas eu espero que tenha contribuído para essa trajetória e que eu veja muitos e muitos projetos culturais começando por aí.